Pronto. Então, como eu disse para vocês, nós falamos sobre relato de experiência pessoal, né? Na aula passada, vimos algumas características desse gênero tão importante e também um gênero fácil, né? Porque nós cotidianamente nós vamos fazendo relatos de experiências, né? Nós vamos contando histórias da nossa vida para outras pessoas, né? Então, dentro do relato de experiência pessoal, nós vamos ver substantivo, tá certo? Mas, professora, o que isso quer dizer? Relato de experiência pessoal com substantivo, nós utilizamos essa classe gramatical? Sim, né? Os substantivos nós utilizamos o tempo todo. Até eu estou falando com vocês aqui, falei vários substantivos já, não é verdade? Então, o que seria um substantivo? Primeira coisa, é preciso que a gente compreenda que o substantivo, ele é uma classe gramatical. Então, o que seria classes, né? As palavras da língua portuguesa, elas são divididas por classes, né? Como se fosse biologia, né? Na biologia a gente divide a classe dos animais, por exemplo, né? A classe das aves, por exemplo. No português também, as palavras também são divididas por classe. Mas para que isso? Isso só para uma orientação didática, né? Isso é uma questão didática apenas, né? Para que a gente compreenda melhor, certo? Então, o substantivo, ele faz parte dessa classe de palavras, assim como a interjeição, que nós já vimos durante as aulas, tá certo? Então, vamos lá. Então, o que seria substantivo? Qualquer coisa aí, Rafael e Wesley, podem me interromper, tá certo? Se eu esquecer de algo, podem complementar aí. Então, o que seria um substantivo? São palavras que usamos para nomear lugares, pessoas, sentimentos, objetos, animais, etc. Então, aí eu tenho um cachorrinho, aí eu tenho Luan Santana, eu tenho a bola, e eu tenho aí Natal, né, representando aí esse nome, representando a cidade do Natal. Então, tudo isso que nós colocamos aí como exemplo, né, porque nós temos vários, vai ser um substantivo, né? Então, o substantivo eu me utilizo para quê? Para nomear coisas. Interessante, né? Nós precisamos nomear as coisas. Olha só um exemplo para acrescentar algo bem interessante, né? Que eu fico só pensando nas figuras de linguagem, que nós vamos ver essas figuras de linguagem só o próximo ano, quando nós estivermos no 7º ano. Olha só como nós precisamos nomear as coisas. Por exemplo, uma cadeira tem um pé, mas a gente chama o quê? Pé de cadeira. Mas cadeira tem pé? Olha só, a gente tem tanta necessidade de nomear as coisas que até essas coisas que não possuem nome, nós colocamos nome. E colocamos comparando com, vamos dizer assim, com outros seres. No caso, o pé da cadeira, né? Eu acabo comparando aí com o pé humano, né? Aí vem fogão, eu chamo boca do fogão. Olha só que interessante, né? Perceber isso também. Não existe outro nome para isso e eu nomeio. Então, a necessidade que o ser humano tem de nomear as coisas, né? Continuando. Os substantivos apresentam informações gramaticais de número singular. Então, os substantivos, eles podem estar no singular, por exemplo, menino. Eles podem estar no plural, meninos, aí muitos, né? Como também ele pode ser do gênero masculino, menino, ou do gênero feminino, menina. Então, para o substantivo, nós vamos ver algumas informações deles. Que informações são essas, né, do substantivo? Ele pode ser singular ou plural, masculino ou feminino, certo? Que nós vamos ver na próxima aula que eles é o gênero, né? O gênero que vai variar, que a gente vai ver ainda na próxima aula, certo? Então, continuando. Classificação dos substantivos, que é bem importante. Os substantivos, eles são classificados como
como comum e próprio. Tem outras classificações que a gente vai ver em outros slides, tá certo? Então, o que vai ser um substantivo comum? Esse termo, né, esse significado, ele se aplica a todos os seres de uma espécie. Então, cachorro, homem, pintor, país, porta, casa, azulejo, cadeira, tudo isso são substantivos o quê? Comuns, certo? Então, os substantivos comuns, nós temos vários substantivos comuns, né, que nós podemos dar vários exemplos, lápis, computador, celular, bola, tudo isso é um substantivo comum. Nós também temos a classificação do substantivo próprio. Então, eu tenho um substantivo comum. Se eu der um nome específico para esse substantivo, eu vou chamá-lo de próprio. Por exemplo, Brasil, né? Brasil aí é um nome específico do país, né? Portinari, um nome específico aí de uma pessoa, né? De um autor famoso. Bahia, né? Então aí, ó, um nome específico. Hulk, um nome específico. Então, sempre que eu der um nome específico para algo, e nós temos aí um substantivo próprio. Agora, só lembrando, né? Os substantivos comuns, eles são escritos em letras minúsculas, e os substantivos próprios com letras maiúsculas. Isso aqui é bem importante para vocês, né? Nós vemos muito que muitas vezes vocês acabam escrevendo o nome de vocês com letra minúscula. O nome de vocês é um nome específico, né? Um nome próprio de vocês. Então eu preciso aí escrever com a letra maiúscula. Continuando. Eles também podem ser concretos e abstratos. Então, o que é esse conceito? Um substantivo concreto são aqueles seres reais ou imaginados, objetos, lugares e instituições. Então, substantivo concreto não é só aquilo que eu posso pegar, tá certo? Mas aquilo que é real, ok? Então, eu tenho aí, fantasma, professora, não é real, eu não posso pegar, né? Mas ele, mesmo assim, é um substantivo o quê? Concreto. Mesmo ele sendo imaginado, ele existe na minha imaginação, tá certo? Então, o substantivo concreto, ele é um substantivo que ele, mesmo sendo imaginado, mas ele existe aonde? Na minha imaginação. E outra coisa, o substantivo concreto, ele não precisa de nada para existir, ele existe por si só. Por exemplo, fantasma é imaginado, mas ele é concreto, ele existe por si só. Panela, panela é real, é concreto, né? São Paulo é a cidade. Eu posso pegar São Paulo? Não posso, mas ela existe por si só, certo? Escola aí é concreto, né? É mais claro. Por exemplo, quando a gente diz assim, fada madrinha, aí muitas vezes os alunos dizem, não, professor, isso é abstrato. Não. Mesmo a fada sendo imaginado, mas ele existe na minha imaginação, e outra coisa, ele existe por si mesmo, ele não precisa de nada para existir, tá certo? Então, ele é um substantivo concreto. O substantivo abstrato indicam ações, sentimentos, qualidades e ideias. Mas o substantivo abstrato, além de eu não poder pegar, que no conceito não é apenas esse, né, a classificação, o significado não é apenas esse, o significado do substantivo abstrato é aquele que, para existir, precisa de outro ser, precisa do substantivo o quê? Concreto. Então, vamos lá, combate, né? Combate aí é um substantivo abstrato. Eu posso dizer João combate, né? Combate aí na ação de combater, né? Inteligência. Inteligência eu não posso pegar, abstrato. Mas para a inteligência existir, ele precisa de quem? De alguém que é inteligente. Alegria. Alegria é um sentimento, né? Ela precisa de alguém para ela existir. Ela precisa de alguém alegre para que ela exista. A mesma coisa é a igualdade. Né? Então, o substantivo abstrato, ele é o substantivo que precisa do substantivo concreto para existir, certo? Qualquer dúvida, podem colocar aí no chat.
Simples versus compostos. Então, o substantivo simples, ele é formado por uma única palavra. Flor, sol, pé, roupa, né? Substantivo simples, formado de uma única palavra. O substantivo composto, ele é formado por duas ou mais palavras. Olha aí, guarda, roupa. Eu tenho quantas palavras aí? Eu tenho duas. Guarda e roupa, né? Substantivo composto. Girassol. Professora, girassol é só uma palavra. Mas vocês sabiam que girassol, ele é formado por duas palavras? É gira mais sol, certo? Então, duas palavras, substantivo composto. Couve-flor, duas palavras, né? Contudo, couve-flor e guarda-roupa, elas são duas palavras separadas por hífen, né? Que tem uma regrinha também da hifenização, que nós vamos ver só no 7º ano, tá certo? Girassol, ó, ele já não é mais separado por hífen, mas ele tem duas palavras aí, gira-sol. A mesma coisa é água ardente, né? Nós temos aí duas palavras também, né? Então, aí o substantivo composto. A mesma coisa é planalto, por exemplo, né? Planalto, ele não é uma única palavra, eles são duas palavras juntas. Plano mais alto. Então, substantivo composto. Ou seja, não é, professora, no caso dessas palavras que a senhora acabou de citar, elas são formadas, não é, por justa posição. Quer dizer, Isso. dois termos, não é, estão acoplados um ao lado do outro, não é? Isso, isso. E tem a aglutinação também, né? Quando ele sofre alguma transformação, né? Como é o caso do planalto, por exemplo. Isso. Substantivos derivados e primitivos. Então, o que seriam eles? Os derivados são aquelas palavrinhas que têm origem em outras palavras. Por exemplo, jardineiro. Jardineiro veio da onde? De jardim. Então, jardim, ó, vai ser o substantivo primitivo, é a primeira palavra, é a palavra de origem. Cafeteira. Cafeteira é uma palavra que nasceu de outra. Veio de quê? De café. Então, café, aí o substantivo primitivo. Contramão. Contramão é uma palavrinha que nasceu de outra palavra que foi mão. Então, eu posso dizer o seguinte: aquela que nasceu vai ser o substantivo derivado. Aquela que deu origem vai ser o substantivo primitivo. E nós temos várias palavras, derivadas e primitivas. Vocês podem me dizer aí vários exemplos, né? Os meninos também. Vários exemplos de palavras derivada e primitiva. Então, vamos lá, continuando. Concluir, porque eu dividi por partes, tá certo? É quando for na próxima segunda, nós vamos ver como esses substantivos se flexionam, tá certo? Então, o que foi que nós vimos hoje? Só recapitulando. Nós vimos que o substantivo é uma palavra que nomeia os seres, nós vimos que eles têm uma classificação, né? Ele pode ser primitivo ou derivado, concreto ou abstrato, simples ou composto, né? Ele pode ser mais o quê? Que eu falei. Ele pode ser também comum e próprio, certo? Então, essa é a classificação que nós damos para os substantivos. E vimos também que esses substantivos, eles podem se flexionar. Essa flexão, ela vai se dar de duas formas, né? Ou por gênero, masculino, feminino, ou por plural e singular, tá certo? Então, essas duas formas. Então, vamos lá. Alguma dúvida? Vocês poderiam me dar vários exemplos. Vamos participar aqui pelo chat? Eu vou dizendo para vocês e vocês vão me dizendo. Dê um exemplo aí, qualquer pessoa, tá certo? Dê um exemplo de substantivo próprio. Me deem um exemplo de substantivo próprio.
Vamos lá, então eu vou falar. Terra, eu acho que terra é um substantivo próprio. Terra. Que mais, gente? Que seria aí o substantivo próprio? Sempre que eu especifico, ele é um substantivo próprio. Por exemplo, o que vocês acham? O nome do meu cachorro é Lulu. Vocês acham que Lulu é próprio? É específico. Por mais que ele seja um animal, por mais que ele seja um bicho, né? Ele é um substantivo próprio. Eu designei, eu dei um nome, né? Então, eu especifiquei aquilo. Então, nós temos exemplos de substantivos próprios, os nomes de pessoas, os nomes de lugares, né? Vão ser substantivos próprios e sempre iniciados com a letra maiúscula, ok?